Chora aí, PMM. Product Marketing no Divã. Fala aí, PMMs. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sabemos o horário que vocês estão escutando aí. Hoje eu serei o anfitrião aqui do quadro Chora aí, PMM, que para quem não conhece, nós trazemos relatos reais que recebemos dos nossos ouvintes, contando um pouco sobre os perrengues da vida de um PMM. Então, para quem não me conhece, eu sou o Carlos Lara, um dos organizadores do Fala aí, PMM, especialista de Product Marketing na Caju. E hoje a gente recebe por aqui nossos queridos embaixadores, a Mafê e o Thiago. Então queria desejar as boas-vindas para os dois e pedir também uma rápida apresentação aqui para os nossos ouvintes. Oi, gente, muito bom estar de volta, gravando aqui com vocês e pronta para responder o que quer que vocês tenham para perguntar aí pra gente. Sempre um prazer dividir esse espaço com o Thiago, agora com o Carlos. Vamos que vamos para as perguntas. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Thiago Ibissui, eu sou o diretor de marketing de produto na Hotmart. É um prazer estar aqui com o Carlos e com a Mafê. Tive o prazer de conhecer a Mafê no último evento da PMA também, que rolou em São Paulo. Então, muito legal estar aqui de novo com vocês. Obrigado pela apresentação, pessoal. O tema de hoje é um chora polêmico, algo que eu já vi algumas vezes, já ouvi de colegas e foi muito bom ter recebido esse relato aqui no Chora aí, que é sobre profissionais sem experiência em Product Marketing que estão assumindo cargos de liderança. Então, vou ler um breve relato de um ouvinte aqui para contextualizar o nosso episódio de hoje. Minha liderança não teve uma carreira em Product Marketing, e agora estou sentindo a diferença entre uma liderança com e sem experiência na área. Como posso confiar nas orientações dela, sendo que ela não vivenciou as dores do dia a dia de um PMM? Então, olha, gente, esse relato ele fala muito sobre confiar o seu trabalho em liderança, que possivelmente não tem o mesmo conhecimento técnico que você, né, que a pessoa que enviou essa pergunta, mas se a pessoa tem experiência, né, em alguma área, senão ela não estaria ali no cargo de gestão. Então, assim, Thiago, Mafê, fica a primeira pergunta sobre esse tema. Estar embaixo de uma liderança que não conhece a disciplina deve ser bem pesado. Então, como seguir alguém que teoricamente não sabe o caminho? Boa. Eu não tenho o contexto total dessa pessoa, assim, a ponto de saber qual que é a experiência exata dessa liderança, mas eu vou colocar algumas premissas aqui, né? Eu entendo que é uma pessoa que tem a capacidade de ser líder, né, da área, por isso que colocaram ela nessa posição. Justamente por PMM ser um escopo híbrido, né? Então a gente transita entre produto, tecnologia, marketing, branding, comunicação, sei lá, BA, análise de negócio. Então tem um pouco de tudo. Eu entendo que o escopo de líderes de PMM não necessariamente precisa ser, a base, né, a bagagem, não precisa ser necessariamente de PMM e PMM mesmo, que, vim de tecnologia, trabalhei a vida toda em tecnologia, até porque, né, igual a gente falou, é um escopo novo. E dependendo da senioridade do cargo que a gente precisa, talvez a empresa precise de muito mais um gestor de equipe, alguém que vai ajudar a formar uma equipe de sucesso, do que efetivamente uma pessoa que domina o técnico, o craft, ou sabe detalhes de metodologia, framework de PMM, porque tudo isso dá para aprender, né. Então, o grosso, às vezes, da carreira dessa pessoa vindo de uma experiência sólida em marketing, uma pessoa generalista, que já fez evento, já fez coisas de relações públicas, já fez comunicação, já fez campanha, já trabalhou com mídia, já interagiu com agência. Às vezes esse escopo generalista é muito mais positivo e em pouco tempo ela vai conseguir aprender e se desenvolver em técnicas específicas de PMM e se adaptar, do que ao contrário. Às vezes uma pessoa que não tem experiência em nada disso, não tem experiência generalista, ou não tem gestão de equipes, de pessoas, e tem um cargo de liderança. Então, eu acho que a pessoa tem que, né, entender exatamente o como ela pode pensar de uma forma positiva nisso, assim. Então, se ela qual que é a bagagem que essa pessoa tem que pode agregar e pode trazer uma perspectiva diferente, talvez sem vieses, talvez com outra forma de trabalhar, e que ela pode aprender com isso e implementar isso dentro da empresa. Como que ela pode, talvez, ser a pessoa PMM que essa pessoa precisa, tipo, uma pessoa de confiança desse gestor que vai falar: "Nossa, essa pessoa do meu time é a braba do PMM, sabe tudo sobre metodologia, framework, sabe modo de operar, sabe lidar com PM, com time de tecnologia". Então, às vezes você consegue ajudar essa pessoa a se desenvolver mais nessa gap que talvez que ela tenha, ser uma pessoa de confiança para essa pessoa também, e junto construir, nessa área o escopo de PMM de uma forma muito mais sólida dentro da sua empresa, do que ter somente pessoas que já trabalhavam antes em tecnologia, especificamente com PMM. Então acho que vale esse exercício também, esse esforço. Perfeito, assim, super em linha com o Thiago.
A pessoa assim, até porque a gente falou, como o marketing de produto é uma disciplina relativamente nova, não necessariamente quem vai ocupar o cargo de liderança que tem no guarda-chuva marketing de produto é uma pessoa que vem de uma base de marketing de produto. Mas entende-se, confia-se e espera-se que essa pessoa que está assumindo o cargo de liderança, ela tem um conhecimento e um lugar também de visão de para onde essa área, né, de onde para onde se precisa ir. Isso vai depender muito das estruturas, né, se PMM fica num guarda-chuva marketing, se a pessoa está olhando para marketing, o escopo vai muito além de marketing de produto. Então não necessariamente quem assume vai ser uma pessoa especialista de marketing de produto ou que já tenha sido um PMM, na íntegra. E acho que aqui existe uma relação de confiança de essa pessoa gestora, liderança, ela entende para onde a gente tem que ir. Como a gente vai chegar lá, também não depende só da liderança, depende dos seus liderados. Então, você, enquanto marketing de produto, percebe o gap técnico, coloca a sua cara lá, traz o seu embasamento, se coloca como especialista da área, coloca a sua visão. Se é um ambiente de confiança onde essa pessoa também espera de você que você seja o especialista de marketing de produto, isso é absolutamente natural. Então coloca o seu conhecimento para jogo, vai crescendo e à medida que a sua visão também enquanto marketing de produto for se comprovando, essa liderança ela vai, ainda mais, confiando em você e atribuindo ainda mais a você essa parte, de marketing de produto. Isso pode ser inclusive ótimo para sua carreira, para você desenvolver mais autonomia, melhores tomadas de decisão. Não é necessariamente ruim não ter uma liderança especialista em marketing de produto, né, que tenha vindo desse lugar. Pelo contrário, ela pode enriquecer a sua visão de outras formas, né, como o Thiago bem trouxe também. Então, assim, não é de todo ruim, não acho que a gente deva esperar, né, "Ah, eu vou ser liderado por uma pessoa de marketing de produto na minha formação", não necessariamente. Até pensando assim, né, por exemplo, no meu caso, hoje eu respondo para uma liderança que vem de uma base de marketing de produto, mas eu poderia não responder, tranquilamente, assim, né, considerando a estrutura da loja integrada. Imagino que nesse contexto eu teria ainda mais responsabilidade como líder de marketing de produto, porque talvez eu teria que explicar o que é marketing de produto em determinadas situações, para levar algumas ideias adiante. Então faz parte do processo, acho que aqui eu quero trazer um ponto de não tá errado você ter uma liderança que não seja especialista de marketing de produto, e tenta usar dessa oportunidade para se colocar como uma pessoa especialista e crescer nesse espaço. Legal. Acho que até nos tópicos que rolam na comunidade, pelo que eu converso também com pessoas no LinkedIn, muitos analistas de marketing buscam essa mudança de carreira, né? E engraçado que aqui a perspectiva é outra. É uma pessoa que está numa cadeira de gestão que ela chegou na cadeira de Product Marketing. Eu acho que toda experiência conta, né? Ninguém aqui nessa conversa começou como PMM. Eu, por exemplo, fui estagiário de marketing, depois trabalhei com implementação, onde eu lidava com 20, 30 projetos ao mesmo tempo. Depois fui na área de CS, onde eu tinha ali 10 contas estratégicas, então acho que era algo, né, eu sabia lidar com diferentes stakeholders. E aí no marketing, como eu já tive essa experiência de CS em S, eu gostava muito de conversar com clientes, entender um pouco mais sobre o mercado, fazer entrevistas. Então, o que eu quero dizer é que toda experiência passada somou para a cadeira que eu tô hoje, né, que é Product Marketing. Eu tenho que entender muito do mercado, produto, clientes internos, clientes externos. Então talvez esse analista possa ter essa perspectiva, né, de que a liderança chegou com outra bagagem, talvez até olhar a bagagem dela no LinkedIn, conversar sobre, perguntar: "Olha, ser bem sincero, vi que você não tem experiência na área. Como que você acredita que você pode contribuir? Como que a gente pode dar a mão aqui e ir juntos?", né. Então acho que esse é outro ponto que a Mafê trouxe, que é uma grande oportunidade para você se destacar, porque tem que ter uma confiança mútua muito grande. Uma vez que a liderança não tem um conhecimento técnico, você vai ter que ser o apoio dela, vai ter que cobrir as costas dela nessa hora. Eu ia só falar que às vezes dependendo desse ponto que você trouxe de entender a bagagem do líder, né, de onde veio, às vezes pode se surpreender de ser uma área nada a ver, às vezes, sei lá, ser uma pessoa que veio era de uma área, não sei, comercial, mas que, putz, ela pode trazer várias ideias de como você fazer melhores materiais de sales enablement, como conectar melhor com o time de CS, de vendas, de CX, porque é uma pessoa que às vezes trabalhou com operações, então ela conseguia juntar e gerar esse engajamento dos times, das equipes comerciais, e às vezes traz uma ideia de uma forma de operar que você nem estava pensando. Essa
aproveitar essa bagagem é bem importante. Sim, com certeza. E eu acho que um último ponto aqui, que talvez seja importante, é, como essa liderança não tem um conhecimento técnico, e a Mafê até trouxe que você vai colocar a capa de especialista e vai, levar para ela a sua opinião, então às vezes a pessoa não vai participar muito de um processo de validação, né, pequenas coisas, mas ela vai querer entender o impacto geral que isso pode levar, qual que é o processo, qual que é a forma de pensamento. Então a oportunidade aqui de falar menos sobre pequenas coisas e mais sobre, grandes resultados, né. Toda liderança de product marketing, ela precisa ser técnica? Ou a gente pode ter pessoas ali que elas têm muito mais facilidade em tirar bloqueios, abrir portas, então isso já é o suficiente para uma liderança de product marketing? Eu acho que a liderança, o mais completa que ela consiga ser, ela vai ser um melhor líder em todos os aspectos. Então pensando num assim, diretamente essa pergunta, eu acho que a pessoa ela deve estar aberta a aprender se ela tem esses gaps. Então um líder não é uma pessoa perfeita que está lá no pedestal, ela é aquilo, tá cravada e não vai mudar. É uma pessoa que, assim como o estagiário ou analista, está se desenvolvendo o tempo inteiro. Então é importante essa pessoa ter o conhecimento dos gaps dela para ela se desenvolver e conseguir ser um profissional mais completo. Dependendo do momento da empresa, eu entendo que se ela conseguir te destravar, conseguir criar conexões para você trabalhar melhor, conseguir te dar autonomia, liberdade para fazer bem o seu trabalho, é muito legal. Imagina, você é mais legal você ter alguém lá micromanaging falando: "Ah não, tá ruim esse copy aqui, muda essa vírgula aqui, esse RTB tá fraco porque isso", e com argumentos talvez não tão muito mais pessoais do que pragmáticos, ou você prefere uma pessoa que te dá banda, te dá espaço, deixa você brilhar, vai tirando todos os empecilhos do caminho para você fazer o seu trabalho com mais autonomia? Eu prefiro trabalhar com mais autonomia. Então, acho que tem que ver esse outro lado da moeda também, e entender que essa pessoa está em constante desenvolvimento. Então, eu parto do princípio que ela, se ela tem gaps, ela também deve evoluir, melhorar e buscar compensar isso. Eu acho muito engraçado que existe um imaginário sobre liderança como se a pessoa ela tivesse zerado, né, a trilha de conhecimento sobre um determinado assunto. Se ela chegou no cargo de liderança, ela sabe todos, né, enfim, todos os caminhos, assim. E não necessariamente. Como o Thiago falou, a gente quando está num lugar de liderança, a gente também está aprendendo, a gente está destravando outras etapas da jornada, assim, né, mas a gente está destravando e está aprendendo outras coisas. Eu acredito que quando existe o conhecimento técnico, é legal, especialmente se você é um liderado que está, de certa forma, se formando ali também, então você vai aprender, você aprende com os erros da sua liderança. Com alguma frequência, eu brinco, meu líder hoje é o Lucas Bacic, que a base dele é design e marketing de produto e também marketing, e eu falo assim, eu preciso de uma pílula de 1 minuto de sabedoria do Bacic, assim, que aí eu levo para ele alguma situação, muito no intuito de, você já passou por isso? Ou não, e o que que você acredita, com o que você aprendeu e os erros que você cometeu, que eu posso cometer outros erros, né, pra eu não errar igual, assim. E é super legal quando você tem esse tipo de troca com a sua liderança, né, que é quando tem essa técnica, essa base, que aí você já pega dali o que funcionava, não funcionava e vai por um caminho, mas de forma, assim, respondendo a pergunta também, eu acho que o melhor dos mundos é o mix, né, a pessoa que tem uma noção do técnico, mas tem as skills ali de gestão, de liderança, de destravar caminhos e te dar espaço, para também não ficar aquela coisa, assim, quando a gente começa a atribuir que o papel de marketing de produto é preencher framework, né, tipo, não, framework é uma ferramenta. E muitas das vezes você vai precisar se desvencilhar do técnico para conseguir chegar onde você precisa chegar, assim. Muitas vezes eu olhei para situações da loja integrada onde eu falei assim: "Nada do que eu li até agora resolve esse problema se eu seguir by the book, assim. Não vai ser no passo a passo que isso daqui vai resolver. Você tem que saber ler o contexto e muitas das vezes encontrar outras maneiras". E aí se você tem uma liderança muito técnica, ela vai falar: "Não, existe o passo um, o passo 2, o passo 3 e você tem que seguir assim", né, enfim, não é assim que, pelo menos na minha visão, considerando o mercado hoje, não é a melhor forma de se resolver. Eu prefiro estar num espaço de troca, de autonomia, de confiança, de que permite o erro, mesmo que depois eu descubra assim: "Ah não, talvez eu deveria ter seguido aquele framework, algumas coisas teriam sido mais simples", do que ficar muito apegado ao passo a passo do que se espera também do papel de marketing de produto. Porque no fim do dia, situações são colocadas e você precisa resolvê-las de N formas, assim. Então,
Não consigo, assim, imaginar um contexto onde só o técnico é muito bom e também só o destravador é muito bom. Na verdade, o destravador eu imagino que seja mais fácil de contornar, porque você pode obter o técnico de outras maneiras do que o contrário, né, enfim, então é o que eu enxergo, assim, da situação colocada. Legal. Fazendo a junção do que vocês 2 trouxeram aqui, deu para entender que a liderança ela pode também, né, estar num local de insegurança e ela vai contar muito com o apoio dessa pessoa. E aí, é a hora da pessoa brilhar, onde ela pode assumir responsabilidades, onde ela pode se destacar, onde ela pode ajudar a liderança, né, que não tem experiência em product marketing, a trilhar bons caminhos. Então me parece que é muito sobre criar uma relação de transparência, abrir um pouco mais, ser mais vulnerável com essa pessoa, porque você tem que entender, a Mafê trouxe, a gente pensa um líder como uma pessoa 100% pronta, né, ela nasceu para isso, ela tá pronta ali, assumiu, não tem problema nenhum, não tem que se desenvolver. Então, às vezes, você tendo essa transparência, essa relação, essa vulnerabilidade com a liderança, você vai entender muito mais o lado dela, ela vai valorizar muito mais o esforço que você tem feito para ajudá-la nesse caminho, né. E também eu acho que um outro ponto super importante que a gente trouxe é entender a bagagem da pessoa. Como que a bagagem que ela tem pode contribuir para o momento atual. Então o Thiago falou sobre uma pessoa que vem do comercial, então com certeza essa pessoa ela sabe muito falar com clientes, ela tem uma boa habilidade de reunião, ela consegue, juntar muitos stakeholders, né. Então isso pode ajudar em alguma reunião muito estratégica aqui. E aprender com os erros dessa pessoa, a pílula da Mafê, né, aprender com os erros que ela tem, com que ela com a trajetória dela pode te ajudar. E às vezes o líder ele vai essa liderança ela vai gostar, né, eu não sei tu chutando, ela pode gostar de ver o reflexo da liderança na pessoa. A pessoa aprendendo, trilhando o caminho, se mostrando muito disponível, né, para aprender, para ensinar, para ajudar, para resolver problemas. Então ser parceiro dessa liderança parece que é o melhor caminho, né, evitar assim o conflito de imediato, entender o cenário, ser transparente e ser um grande apoio ali para que a área, para que a empresa saia ganhando, né. Então, deixar um pouco a birra de lado, a insegurança, vamos tentar e tomara que dê certo, né, nesse caso. Então, pessoal, muito obrigado por trazer esse ponto aqui, a opinião de vocês. É um tópico, né, um pouco polêmico até. Eu acho que muito enriquecedor aqui. Tomara que o ouvinte que enviou esse relato possa colocar em prática algumas dessas coisas e também, às vezes, uma pessoa que nem ouviu esse podcast ainda, né, que não conhece da existência dele, vai passar por esse desafio em algum momento e vai nos encontrar e vai ver essas dicas que vocês deixaram foram excelentes. Então, Mafê, Thiago, querem dar uma palavrinha final? Muito obrigado, Carlos. Obrigado, Mafê, de novo por esse papo. Foi sempre, é sempre muito rico, né, poder trocar com vocês, poder ouvir as dúvidas da galera da comunidade. Então, super prazer estar aqui de novo. Muito obrigado. Sensacional, gente. É muito bom também entender um pouco do que está passando pela cabeça das pessoas e perceber, assim, que talvez os meus medos sejam os medos de muitos, né, enfim, que estão aí na comunidade e que mesmo num cargo de liderança a gente não está com tudo resolvido. Tenho empatia pelas lideranças também, a gente está passando pelas ou talvez as batalhas um pouquinho diferentes, mas com alguns muitos medos aí no do que está sendo colocado como desafio e um prazer trocar com vocês, aprender com você, Thiago, Carlos, sempre muito bom. Obrigado, gente. E quem está ouvindo, não se esqueça de acompanhar nossa comunidade no WhatsApp e também enviar suas dúvidas, enviar seus perrengues para que a gente possa ler aqui e comentar sobre no Chora. Então, acho que é um aprendizado. Todo mundo sai ganhando, né? Com seu problema, todo mundo aqui sai ganhando. Então, não se esqueça de entrar em contato, mandar e quem sabe a gente não lê um relato seu aqui no episódio. Muito obrigado, um abraço e até o próximo Chora aí PMM.